Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Direto da Redação. O convidado de hoje é o Eduardo Magalhães, vereador por Goiabá. Seja muito bem-vindo, Eduardo. O prazer é todo meu de estar aqui e fazer parte desse momento tão especial de poder debatermos a respeito de diversas situações, tanto aqui na nossa Cuiabá, no nosso Mato Grosso. É um prazer imenso poder estar aqui com você. Obrigado, Eduardo. Eduardo, que é pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos, correto, Eduardo? Exatamente, Republicanos 10. Caminhada boa agora, uma jornada longa. Vai ter que rodar bem aí, Eduardo. Eu não tenho medo de desafios, né? Eu me lembro, em 2017, eu estava numa emissora de TV e o grupo político que eu faço parte me chega e fala assim, olha, nós precisamos de um candidato a deputado estadual, esse candidato é você. Eu falei assim, mas eu? Eu disse, não, o seu candidato vai ser você. Eu falei, vamos embora. E entramos na campanha, batalhamos, colocamos toda a nossa força, andamos todo esse estado e o resultado foram 17.773 votos. Se não me falha a memória, dos 24 deputados estaduais, acho que eu fui o 20º mais votado. Acho que tem 7 na Assembleia hoje com menos votos do que eu à época, devido à questão de coligação e a questão partidária em si. Mas eu vi que vale a pena. Como nós temos uma frase no nosso partido, que é nada resiste ao trabalho. Então, se você planta, você colhe. Então, passado esse período de 2018, venho candidato a vereador pela nossa capital e tive sucesso. Se não me falha a memória, acho que eu fui o 7º mais votado aqui da nossa capital. Então, eu não tenho medo de desafios. Meu partido chegou para mim, todo o nosso grupo político, falou, nós precisamos que você seja pré-candidato a deputado federal, precisamos de uma representação em Brasília. Eu falei, eis-me aqui. E agora estamos aí com esse projeto, colocando toda a nossa força. Agora é novo, né? Eduardo, um projeto aprovado na Câmara pelo senhor, apresentado pelo senhor e aprovado, foi a proibição das PCHs no decorrer do Rio Cuiabá, um projeto de abrangência nacional que tem repercutido muito. Esse projeto gerou um grande debate e quero deixar claro, eu não sou contra a iniciativa privada, não sou contra as construções de PCHs. O que eu sou contra? Eu sou contra que essas PCHs sejam construídas em determinados pontos específicos. Por exemplo, esse no caso em si. Nós temos a ANA, Agência Nacional de Águas, e nós temos ali um estudo que foi feito, se não me falha a memória, custou mais de 8 milhões de reais. Onde nesse estudo participaram diversas universidades Brasil afora e os grandes especialistas em questões hídricas do Brasil. E, resumindo todo esse estudo, foi colhido amostras do Rio Cuiabá em diversos pontos, Mato Grosso afora. E aí, naquele limite do nosso Rio Cuiabá, numa das amostras mostrou que praticamente assim, o berçário das espécies do Pantanal é naquele determinado local. Então, foi reprovada essas construções. Mas, lobby, enfim, toda aquela situação, resolveram fazer essa tal construção de 6 PCHs dentro do Rio Cuiabá. Se não me falha a memória, 2 dessas ficariam dentro do limite do nosso município. Olha o impacto que isso teria. Nós temos hoje o Pantanal, no período da seca, viram praticamente um deserto. Nós temos o problema das queimadas. Nós temos o problema do esgoto in natura sendo lançado nos rios. Nós temos o problema da pesca predatória. Se você que está nos assistindo um dia tiver oportunidade de entrar num barquinho aqui, subir o Rio Cuiabá, você vai ver o tanto de boias que tem dentro do rio. Pra você que não sabe o que é isso, você vai ver ali tambores de plástico dentro do rio. Aí você vai perguntar assim, o que é esse tambor? Esse tambor, ele sustenta um cabo de aço que atravessa o rio de ponta a ponta e nesse cabo de aço vem pendurado os anzóis. E com isso, a pesca indiscriminada. Fora o cidadão que ainda por cima puxa a rede de fora a fora no rio. Então, com tudo isso que o rio está passando, imagina nós chegarmos agora e colocarmos 2 ou 3 barragens ali naquele determinado local. É o assassinato do rio. Então, ou seja, o Rio Cuiabá não é um patrimônio meu, é um patrimônio nosso, das futuras gerações. Vai ficar para os seus netos, vai ficar para as futuras gerações. Então, nós tivemos que levantar esse debate.
de dizer, eles podem construir essas barragens sem a aprovação da população, sem passar a discussão pela Câmara Municipal, pelos vereadores, sem passar a discussão pelo prefeito local? Será que nós não podemos participar da discussão de um impacto, de uma obra que vai gerar um impacto para nós? Às vezes o dono dessa empresa, ele nem mora no Brasil, ele mora em outro canto do mundo e vai construir dentro do Rio Cuiabá. Então, levantamos essa discussão, lançamos o projeto de lei, por unanimidade foi aprovado na Câmara, sancionado pelo prefeito e está aí de pé a nossa lei. Agora vem uma nova discussão que está sendo levantada ao STF para dizer se essa lei ela é constitucional ou inconstitucional. Aí vem um grande debate a nível nacional provocado aqui pela Câmara Municipal. Uma das principais bandeiras do senhor é o meio ambiente. O senhor, com todo esse poderio nacional, o que o senhor irá trazer para a preservação desse meio ambiente nosso que tem sido tanto prejudicado nesses últimos anos? Então, nós precisamos conciliar o empreendedorismo e o meio ambiente. Voltando a essa questão das PCHs. Por exemplo, se essa mesma empresa não construísse essas PCHs, mas ela construísse ali um parque para a questão de energia solar, o impacto ambiental quase zero, a produção dele de energia seria praticamente a mesma e ele teria sua renda, teria seu lucro, ou seja, nós não somos contra o empreendedorismo, somos contra o empreendedorismo que sacrifica o meio ambiente, colocando o patrimônio natural e ambiental em risco. Disso nós somos contra. Então, vamos defender na Câmara Federal que projetos como energia solar, projetos que gerem um impacto ambiental mínimo, projetos que possam preservar o meio ambiente e também garantir a renda, garantir que o empresário tenha assim a sua renda, que ele vai gerar empregos, ele vai gerar renda para o município, para o estado. Então nós vamos ser parceiros dos empresários que querem de forma consciente e sustentável participar do processo, preservando o meio ambiente e gerando renda. Perfeito. Continuando nessa área do meio ambiente, o senhor uma das principais bandeiras do senhor também é o incentivo à agricultura familiar. O que o senhor pretende apresentar em apoio a essa agricultura? Olha, o que acontece hoje? A agricultura familiar no estado do Mato Grosso, no Brasil, é um gigante adormecido. Você que está me assistindo, por exemplo, quando você for fazer uma refeição, dá uma boa olhada no seu prato. Você vai ver que ali 60%, 70% do que está no seu prato vem da agricultura familiar. O agronegócio, ele é importantíssimo para o Mato Grosso e para o Brasil. Não tenha dúvida disso. O agronegócio tem que ser incentivado, tem que ter incentivo. O agronegócio, o Brasil se tornou o celeiro do mundo através do agronegócio. Então o agronegócio é importantíssimo e tem que ser sim incentivado em todo e qualquer momento. Todavia, o que produz o agronegócio não vai no seu prato. Então, ou seja, o que está aí no seu prato? A agricultura familiar. Só que esse pequeno agricultor que fornece essas hortaliças que está aí no seu prato, a terra que ele está em cima, na sua maioria, ele não é proprietário daquela terra, ele comprou de uma pessoa, que essa pessoa já faleceu, ele só tem um contrato de compra e venda, com isso ele não consegue fazer um financiamento no banco, com isso ele não consegue emitir uma nota fiscal para o seu produto. Esse cidadão que está ali produzindo, na maioria das vezes, não tem água na sua propriedade, então, ou seja, ele produz a duras penas. Então, por que não, da mesma forma que nós investimos no agronegócio, nós investimos neste pequeno produtor? E de forma, a projeto de cisternas para captação de água da chuva, onde ele pode armazenar água da chuva para irrigar ali a sua produção. 2, a questão de poços artesianos que podem ser abertos na propriedade desse cidadão para que ele possa produzir de forma continuamente. Então, ou seja, são diversas situações que nós podemos investir nesse pequeno produtor para que ele produza de forma constante. Com isso,
vai gerar renda, com isso nós vamos gerar empregos, com isso agora, no momento que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo, devido à pandemia que nós tivemos, que o mundo inteiro parou por um ano e agora a alimentação está tão cara como está hoje, veja como é importante nós investirmos nesse pequeno produtor para que o preço dos alimentos caiam, para que a população tenha uma alimentação melhor, para que possamos gerar renda e dar dignidade a esse pequeno produtor. E o senhor estava criticando esse alto custo alimentício para a população. O que o senhor apresentaria como uma reforma tributária para o nosso país? Então, primeiro, é necessário que você que está em casa entenda por que os alimentos eles estão tão caros. Eu poderia agir de forma oportunista e colocar a culpa no presidente, no governador e seja aquilo. Não, não vou agir de forma oportunista nem demagógica. Nós passamos por uma crise sanitária que foi a Covid-19. O mundo inteiro parou, não só o Brasil. O mundo inteiro parou durante um ano. E agora nós estamos colhendo o reflexo disso, de toda essa produção parada, que está agora se refletindo nos altos preços dos alimentos, em especial. Depois disso, nós vemos para uma outra situação. Por exemplo, o preço da carne. Você pode imaginar que a maioria, ou uma boa parte, dos produtores de gado, eles pararam de produzir gado e agora estão plantando soja ou milho. Então é natural que, diminuindo a produção, é claro que o preço vem aumentar. Por exemplo, eu morei em Juara durante praticamente 2 anos. Juara era considerada ali como a cidade maior produtora de gado, ali, o maior rebanho de Mato Grosso era ali. Hoje, retornando a Juara, você vê que aonde era pastagem de gado, virou tudo plantação de soja e milho. Então é claro que isso vai refletir ali no preço da carne. Então você veja que não é simplesmente a questão dos impostos sobre o alimento, mas também é a questão da demanda. Então como solucionar esse problema? Se nós diminuirmos a carga tributária em cima dos alimentos, vai resolver o problema? Não. Infelizmente não vai resolver o problema se não se aumentar a demanda. E como aumentar a demanda? Se hoje compensa mais plantar o grão do que você criar o animal em si e levar ali 2, 3 anos para o seu abate. Então, essa situação que nós estamos vivendo volta para a questão do pequeno produtor, volta para a questão da agricultura familiar. Todas essas pessoas que estão parando de produzir em grande escala, alimentos em si, e voltando-se para grãos, já não acontece com o pequeno produtor da agricultura familiar. Se nós dermos o incentivo para ele, se nós incentivarmos e investirmos na agricultura familiar, então nós vamos ter um aumento na produção e, naturalmente, o preço da alimentação ela começa a diminuir. Agora, como fazer isso? Sendo que aquela pessoa que está naquela chácara, naquele sítio produzindo, não tem ali a documentação daquela terra, não está em nome dele, está em litígio. O que nós podemos fazer? Aí vem as questões da cooperativa, aonde você pode criar uma cooperativa, unir esses pequenos produtores e fornecer incentivo para eles, para que eles possam produzir. Vem a questão da piscicultura. Nós podemos transformar cada pequeno agricultor num empreendedor. De uma forma muito simples e objetiva, quando você incentiva a produção do pescado ali dentro da sua produção. Eu me lembro, lá no Mato Grosso do Sul, há algum tempo atrás, se tornou o número 1 em produção de peixe de couro, exportando para o Japão, onde o peixe de couro no Japão ele tem um valor muito agregado. E aí o nosso pintado mato-grossense, se tornou a principal, assim, um cargo-chefe de exportação para o Japão, através dessas pequenas cooperativas. Então eles passaram a ter uma renda maior, passaram a gerar emprego, gerar renda. Por quê? Porque houve um incentivo, houve uma união da cooperativa e é o que nós precisamos fazer hoje. Porque quem pretende produzir hoje através da piscicultura, aonde ele esbarra? A ração. Ela é muito cara. Nós vemos hoje os grãos, eles estão muito caros e se reflete no preço da ração. Então, por que não dar um incentivo para ele nesse sentido? Então, ou seja, são diversas situações hoje que eu volto a dizer, a agricultura familiar é um gigante adormecido,
que se nós investirmos, nós vamos conseguir equilibrar a balança no quesito alimentação no Brasil, aí nós estamos falando a nível de Brasil, não só do Mato Grosso, e vamos conseguir incentivar na criação de emprego e renda. Então é importantíssimo a situação que nós passamos hoje da agricultura familiar. Os pequenos agricultores podem salvar o Brasil no que diz respeito à alimentação. Eu já vi algumas falas do senhor falando sobre a nossa piscicultura, em tornarmos Mato Grosso o principal produtor do país. Como que será esse incentivo por parte do Eduardo Magalhães? Olha, eu pretendo defender com todas as minhas forças dentro do Congresso Nacional para que a piscicultura ela tenha um investimento. Há um tempo atrás, nós tínhamos até o Ministério da Pesca. E o Ministério da Pesca, à época, nós tivemos um ministro como, por exemplo, o Eduardo Lopes, que foi um ministro da pesca e teve muito investimento na pesca, e hoje nós não temos mais esse ministério. Eu quero lutar em Brasília para que esse ministério retorne. Esse Ministério da Pesca, ele é importantíssimo. Hoje, se não me falha a memória, é uma secretaria. Ele precisa voltar a ser ministério. Por quê? Porque a piscicultura hoje é uma forma de você criar uma proteína de forma rápida. Enquanto o gado no pasto vai levar 2, 3 anos para o abate, nós temos o pescado que em 6 meses ele já está pronto para o abate. Então, ou seja, você gera renda, você coloca carne no prato da população num valor baixo. Aonde esbarra? Esbarra na ração, que é cara, precisa ter incentivo na ração, nós precisamos ter incentivo na produção, nós precisamos, através da Secretaria de Pesca ou do retorno do Ministério da Pesca, a qualificação desses produtores e, mais uma vez, todas as dificuldades burocráticas de documentação poderiam ser resolvidas através de cooperativas, para que pudesse haver esse incentivo. Através disso, vem os frigoríficos. Por quê? Você hoje vai lá na sua propriedade e você produz lá o pescado. Por sua conta própria, vai lá, abre-se um tanque e inicia a sua produção. Quando você iniciar a sua produção, você vai ter dificuldade na ração, que é alta, e depois, para quem você vai vender? Uma vez que você não consegue emitir uma nota fiscal devido à situação que você se encontra irregular naquela situação. Agora, depois que você produziu, o que você vai fazer com aquilo uma vez que você não tem um frigorífico para fazer a entrega daquele produto? Então, ou seja, une-se a burocracia, une-se a dificuldade de distribuição, vai chegar um momento que você vai desistir de produzir. Então, era uma proteína que poderia chegar no prato da população mais barata e infelizmente não vai chegar. Outro projeto de lei que chamou muita atenção, apresentado pelo senhor, foi devido a um problema aqui na nossa capital, que era a máfia dos medicamentos. Algo que prejudicou muitas pessoas, mesmo nesse período conturbado que passamos, esse projeto do senhor ajudou muito nessa área da saúde. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele, essa questão de catalogar esses medicamentos que estão entrando agora na capital. Então, para que as pessoas que talvez não participaram dessa discussão, aconteceu em Cuiabá que, infelizmente, nós tivemos um galpão lotado de medicamentos vencidos. O medicamento estava ali há 5 anos, 2 anos, ou menos ou mais. Ou seja, dinheiro público que foi perdido, e essa medicação que deveria chegar a uma pessoa e ela acabou não chegando. Então, ou seja, pensando nisso, eu criei um projeto de lei onde obriga a Prefeitura Municipal de Cuiabá a todo medicamento que a Prefeitura adquirir, ela colocar no seu site quando ela adquiriu esse medicamento e o prazo de validade desse medicamento. De que forma, qual a ideia desse projeto? É que o depósito da Prefeitura de medicamentos fique aberta para toda a população, para que toda a população possa fiscalizar, saber qual medicamento foi comprado, quando ele foi comprado e o prazo de validade, para que não se repita o que aconteceu naquela situação tão triste. Então, ou seja, esse projeto, a importância dele é manter a população atualizada e outra, você não tem necessidade de sair de casa para ir numa policlínica buscar um medicamento ou numa UPA, se você pode entrar no site
vê se tem aquele medicamento, até para você não ter uma viagem perdida. E a lei obriga que a prefeitura mostre que ela não tem aquele medicamento e ela pode dizer quando que vai chegar esse medicamento para que a pessoa já possa se organizar. Então, é uma forma de facilitar a vida da pessoa no momento que nós estamos numa era digital. Hoje em dia, qualquer pessoa pega o seu celular, acessa e já tem ali todas as informações. Isso evita que a pessoa faça uma peregrinação em diversas UPAs, policlínicas, procurando pelo aquele medicamento. É um projeto importantíssimo. Nossa saúde tem muito que melhorar, né, vereador? Agora é complicado, né? É difícil ver o que a população tem passado dentro dessas UPAs, dentro desses hospitais públicos. Mudando um pouquinho de assunto, vereador, eu gostaria de conversar com o senhor uma pauta que a gente estava conversando um pouco antes, que o senhor defende muito também, que é a questão da maioridade penal, que é algo que tem abafado um pouquinho, tem ficado por baixo dos panos ali, colocaram lá no fundo dos arquivos e precisa voltar a ser discutida. É interessante no Brasil, há um tempo atrás, veja que situação, né? Há um tempo atrás dizia-se que a pessoa que tem dinheiro, ela não era presa. Então, o cidadão tem dinheiro, ele vai pagar bons advogados e ele não vai ser preso. Hoje em dia é comum você andar aí na rua e encontrar uma pessoa que tem 2 homicídios. E essa pessoa não tem dinheiro, ela não tem advogados importantes. Essa pessoa, ela tem 2 homicídios, ela tirou a vida de 2 pessoas, ele assassinou 2 pessoas e ele se encontra na rua hoje. Então, ou seja, esse Código Penal brasileiro, ele precisa ser revisto. Urgentemente. Nós vimos um caso agora na nossa capital que foi assim, assustador. Nós vimos um cidadão que tirou a vida da própria mãe, ele ficou mais de 10 dias dentro de casa com o corpo da mãe dele, uma cena assim absurda, e depois ele foi à delegacia e se entregou. Ele foi lá na delegacia e falou: delegado, eu matei a minha mãe, eu estou aqui, fui eu que fiz isso. E o delegado disse para ele: olha, infelizmente, não existe nenhum mandato de prisão em aberto para você, eu nada posso fazer, você se apresentou espontaneamente mais de 72 horas depois do fato ocorrido, eu não posso fazer nada, e ele saiu pela porta da frente. Gente, ele assassinou a mãe dele, ele confessou o assassinato e ele saiu pela porta da frente dizendo que, olha, eu vim aqui e me entreguei, já que vocês não vão me prender, eu vou embora. O delegado não pôde fazer nada, ele simplesmente saiu pela porta da frente. Aí eu te pergunto, houve advogados importantes? Ele tinha dinheiro para isso? Não, sem nenhum centavo. Então, há alguns anos atrás se dizia, a pessoa que tem muito dinheiro não vai presa porque ele tem advogados importantes. Olha, um cidadão sem um centavo no bolso, que assassinou a própria mãe, que confessou o assassinato, saiu pela porta da frente sem motivo nenhum. Então, ou seja, esse Código Penal precisa ser revisto, tanto nas questões de assassinatos em si, quanto na questão da maioridade penal. Não é possível uma pessoa cometer estupro, assassinato, sequestro e depois dizer, é menor de idade e nós não podemos fazer nada. Não é possível, nós precisamos rever esse Código Penal de alto a baixo, desde a maioridade penal, desde os assassinatos, desde sequestro, tudo tem que ser revisto, porque da forma que está não pode continuar. Uma vez que a pessoa, se não houver uma penalidade pesada, aquilo ali acaba incentivando a pessoa. Olha, eu vou cometer esse crime, mas eu sei que eu não vou ser preso, e se for preso, daqui a um ano e meio, até menos do que isso, eu estou de volta na rua. Agora, se ele souber que se ele cometer aquele crime, ele vai passar 10 anos atrás das grades, sem redução penal, sem saidinha de Dia das Mães, de Natal, do Dia dos Pais, será que a situação não seria diferente? Então, eu defendo que nós vamos rever essa questão do Código Penal de alto a baixo. Eu defendo com todas as minhas forças. Alguma coisa precisa ser feita, nós precisamos mudar essa situação. Eduardo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Dia da Redação. Desejamos boa sorte nessa jornada e é sempre bem-vindo aqui na casa. Eu que agradeço o convite, agradeço a todos que estão nos assistindo, que nos acompanharam até agora. Um prazer imenso poder estar aqui com cada um de vocês e debatermos um pouco, falarmos um pouco a respeito do nosso Mato Grosso, da nossa Cuiabá, do nosso Brasil. Obrigado a todos. Você que perdeu algum bloco desse programa de hoje, acesse agora o agropulso.tv para você assistir na íntegra. Aguardo você amanhã.